Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Muito bem, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada aqui em Fortaleza. Seja você muito bem-vindo à Rádio Benedictus FM, a partir de Fortaleza para todo mundo de fala portuguesa, com certeza. Valeu, gente, que alegria. Estamos ao vivo, hein? Lembrando que estamos ao vivo somente 3 dias na semana. Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. E hoje, como é uma quarta-feira bem especial, temos aqui, você está vendo, o nosso cooperador Ramiro Távora Viana, que vai já pregar a mensagem do coração de Deus para o seu coração. Como posso confiar nos Espíritos, é isso? Posso confiar nos Espíritos? O negócio vai ser bom, hein? Você não pode perder. Aproveita aí e liga para parentes, aderentes, consanguíneos e afins, amigos e inimigos. O importante é você perturbar a cabeça deles para que venham assistir agora, neste instante aqui, pela sua rádio Benedictus FM. Já conosco o pastor Sérgio Rocha de Oliveira, gente boa de Deus, lá de Manaus. Que alegria, prazer tê-lo conosco, Sérgio, e muito mais gente chegando, e nós estamos gratos a Deus por você estar conosco sempre nesses 3 dias. Lembrando que em nossa rádio já estamos com mais de 13 mil visualizações, não é brincadeira não, o negócio está aqui, tá, olha isso, o Ramiro, 13.300 visualizações, glória a Deus por isso, isso é muito bom, a gente fica feliz, contente da vida e esperando que vocês possam estar mais frequentemente conosco, beleza? Então tá, segura aí um minutinho só, já a gente volta em nome de Jesus. E alegria de volta pela sua rádio Benedictus FM Fortaleza, já conosco aqui, grande radialista Pedro Roberto Gugel. É isso, Pedrão? É, grande figura, gente boa de Deus, homem crente, também radialista Pedro Roberto Gugel. E também conosco a nossa Cristine Cavalcante Viana. Só não vou falar que é a esposa dele porque não posso. Às vezes a conexão dá uma caída assim legal, a gente fica assim meio, né? Mas não há de ser nada, ela cai e levanta, o importante é se levantar. Bendito seja Deus. Fique por aí, já eu volto rapidinho em nome de Jesus. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. É só para equalizar, o Pedro entende muito bem disso, não é, Pedro? Que alegria. Gente, eu vou deixar vocês em boa companhia do cooperador Ramiro Távora Viana. E lá para o final nós voltamos aqui e batemos um bate-papo aqui rapidinho sobre o tema de hoje que promete, hein? Posso confiar nos Espíritos? Essa história de que gente que vê Espírito em tudo que é lugar, não é? E vê mesmo, e acontece. Alucinações, e visões, e visagens, uma coisa muito periculosa. Então fica à vontade, Ramiro. Já a gente volta em nome de Jesus. Boa noite, minha gente, meus queridos irmãos, todos os ouvintes da Rádio Benedictus, os amigos que estão acompanhando aí pelo Facebook. Eu quero saudá-los com uma boa noite, na santa paz do Senhor.
E, amigos queridos, eu trouxe um tema bem curioso, bem interessante para que nós possamos conversar na noite de hoje, sobre posso confiar nos espíritos. A gente sabe que muita gente presencia manifestações sobrenaturais, tem gente que vê anjos, tem gente que vê espíritos de luz e coisas do tipo. E há uma pergunta muito importante, que é como eu posso saber se eu posso confiar nesses espíritos, né? Então é esse o tema que eu trouxe para nós conversarmos com base na palavra de Deus. Antes disso, eu gostaria de fazer uma pequena oração, como de praxe, para que o Senhor possa abençoar-nos, possa, com seu Espírito Santo, revelar a sua palavra para nós todos, tá bom? Quem quiser fechar os olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te dou graças, Pai, pelo dia de hoje. Te dou graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, Pai, que se renova a cada dia, Senhor. Pai, abençoe esse momento, Senhor, que tu possa falar aos nossos corações, Pai, que tu possa revelar a tua verdade, Pai, para os ouvintes que estão acompanhando, Pai. Que teu Espírito Santo venha e nos mostre, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amigos, vocês podem abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Quem quiser acompanhar a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 16, tá certo? Eu vou começar aqui a leitura. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Glória a Deus. Amigos, esse texto registra uma passagem em que Paulo e Silas eles estavam indo para uma oração. E quando eles estavam indo para essa oração, uma mulher que ela era conhecida por ser adivinha, ela passou a segui-los e passou a dizer a ficar declarando: esses homens são servos do Deus Altíssimo,
eles estão pregando a salvação. E começou a ficar falando isso, começou a ficar declarando, eles são servos de Deus, são servos de Deus. Começou a falar sobre isso. E como nós lemos aqui no texto, Paulo, depois de vários dias que essa mulher estava com esse espírito, insistindo, falando, ele ficou, vamos dizer assim, perdeu a paciência e expulsou o espírito que estava na mulher. Então, qual é a proposta que eu quis trazer aqui para vocês, que Deus me direcionou para que eu trouxesse, né? Nos dias de hoje, nós vemos que existem muitas manifestações sobrenaturais. Eu não quero me restringir aqui a uma religião, não quero, vamos dizer, restringir a nossa conversa a um só contexto, mas eu quero abrir ao que as pessoas passam no dia a dia, né? Porque muitas pessoas têm visões, muitas pessoas escutam vozes, às vezes recebem mensagens que os realmente é acreditar nessas mensagens. A tendência é quando ou uma pessoa, ou um profeta, ou um mestre vem lhe dar alguma mensagem, a tendência é acreditar naquela mensagem. Mas será que nós podemos acreditar numa mensagem que é trazida dessa forma, sem nem filtrar, sem nem discernir se aquilo realmente vem de Deus ou não? Então, de uma forma didática, eu trouxe aqui como se nós podemos confiar nos espíritos. Posso confiar nos espíritos. E que espíritos são esses, né? De uma forma didática, simplesmente para que fique mais claro, existem os espíritos que não têm corpo, aqueles espíritos não encarnados, e existem aqueles espíritos que são encarnados, que nós conversamos, nós tocamos, nós falamos com ele. Quais são os espíritos não encarnados? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Espíritos iluminados, anjos de luz, pessoas próximas que já se foram, guias espirituais, deuses, espíritos da natureza. Vários espíritos se apresentam para as pessoas, né? Espíritos não encarnados. E sobre os espíritos encarnados, quem são, né? Nós podemos citar profetas, líderes religiosos, podemos citar mestres, podemos citar videntes, adivinhos, magos, pais e mães espirituais. E como saber se determinado espírito vem realmente da parte de Deus? Se a sua finalidade é fazer o bem ou apenas nos enganar e tomar proveito, né? Antes de dizer se o espírito vem ou não de Deus, é preciso falar quando ele não vem de Deus, né? Algumas considerações que são importantes. E esse texto que foi lido agora, de Atos 16, ele traz importantes ensinamentos para a gente, né? A primeira coisa que o texto fala é que Paulo e Silas estavam indo para a oração. E o que é que isso quer dizer, que eles estavam indo para a oração? O que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que simplesmente não é porque nós estamos indo para a igreja, nós estamos indo para um culto, isso não quer dizer que o fato de nós estarmos indo para uma reunião beneficente, uma reunião onde vai envolver uma ação social ou alguma coisa do tipo, simplesmente por nós estarmos num lugar, teoricamente, onde é para fazer uma boa obra, isso não significa que lá só vai existir espíritos e pessoas bem intencionadas, não.
muitas vezes as pessoas se disfarçam, os espíritos se disfarçam, né? Existe aquela passagem, né, que fala de lobos em peles de cordeiros, né? Então, o mal, ele não vai se apresentar de uma forma horrível, grotesca, para você, logo de cara, saber que ali tá vindo mal, né? O mal, ele se apresenta disfarçado de bem. E esse é o primeiro ensinamento que o texto traz, né? Quando diz que eles estavam indo para a oração e o Espírito se apresentou ali, naquele momento. Então, devemos prestar muita atenção nisso, meus irmãos. A outra coisa que o texto trata é o seguinte: quando o espírito, né, provavelmente se apossou da mulher ou estava utilizando a mulher, a gente não sabe assim de detalhes, mas o espírito ele começou a falar que aqueles eram servos do Deus Altíssimo. Começou a falar que eles eram servos de Deus, servos do Deus Altíssimo, estavam proclamando a salvação. E essa passagem, esse trecho, ele nos traz um ensinamento também muito importante, porque muitas vezes aquele espírito maligno, aquele espírito mal intencionado, ele pode até falar uma verdade para você, ele pode até se apresentar falando uma coisa que é certa, uma coisa que é verdadeira, uma coisa que de fato já aconteceu, como às vezes conversando com algumas pessoas, elas dizem: não, mas eu fui no fulano e o fulano disse tudo que aconteceu na minha vida, né? Mas isso aí não significa que aquele espírito é um espírito bem intencionado. E é isso que o texto ele apresenta. Muitas vezes o espírito ele pode estar mal intencionado, mas para ganhar sua confiança, para lhe conquistar, ele está ali falando uma verdade, ou às vezes falando uma meia verdade, que é pior do que uma verdade, né? Outra ponto importante que eu separei é que diz o seguinte: o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Quando ele se refere ao Deus desse mundo, ele está falando de Satanás, do inimigo das almas. E ele cegou o entendimento exatamente para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Mais adiante, na mesma carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele diz que nós não lutamos nem contra carne nem contra sangue, né? Mas a nossa luta é contra fortalezas e sofismas e toda altivez que impede as pessoas de conhecerem a Cristo. E o que é que significa isso? Que fortalezas são essas, né? Nós não lutamos com armas, mas nossas armas são espirituais. Nossas armas são concedidas por Deus. E para derrubar essas fortalezas. Quando se refere a fortalezas, o apóstolo Paulo ele fala de ideologias, de mentalidades equivocadas, mentalidades mentirosas. Quando ele fala de sofismas representam argumentos que são construídos na mente das pessoas que têm uma aparência de verdade, mas tentam enganar as pessoas e afastar da real verdade, da verdade do Evangelho. E toda altivez, é tudo isso que impede que a pessoa conheça a verdade de Deus. A verdade de Deus revelada através do nosso Senhor Jesus Cristo. E outro ponto que eu também separei para nós comentarmos é a respeito das pessoas que morreram, né? Porque
quando algum ente querido parte desse mundo, quando algum ente querido vem a falecer, nós realmente ficamos angustiados, ficamos tristes, ficamos com saudades, né? Quem não fica com saudade do ente querido que partiu? E o desejo, um dos maiores desejos é de nos encontrar com essas pessoas, né? É de saber como eles estão, o que é que há do outro lado, né? Se eles estão bem, como é que eles estão. E muitas vezes os espíritos se apresentam dizendo que são espíritos de pessoas queridas, pessoas próximas que já se foram, ou então que estão trazendo alguma mensagem dessas pessoas. E a pergunta é, será que é possível haver essa comunicação com os espíritos dos nossos entes queridos que já se foram? Né? Um texto da Bíblia que trata bem essa questão é a passagem que está lá em 1 Samuel, capítulo 28, onde Saul, ele, após ter desobedecido a Deus, após ter se afastado dos caminhos de Deus, e após a morte do profeta, após a morte do profeta Samuel, ele procurou uma vidente, uma necromante, para poder consultar o espírito do profeta Samuel. E nessa passagem, o que é que acontece? A necromante diz, eu estou vendo um homem idoso. E aí, quando ela diz isso, o Saul, ele se prostra e acredita que está ali falando com Samuel. Mas, na verdade, quando nós lemos essa passagem completa, mais na frente, o texto vai mostrar que aquele não era o profeta Samuel, né? E Saul vai pagar com a própria vida por conta dessa transgressão, né? Por conta de ter consultado, de ter buscado a necromante, consultado espíritos que não vinham de Deus, né? E essa passagem, ela já estava revelada na própria lei de Moisés. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, ele diz, né? Quem consulta os mortos é abominação ao Senhor. É abominação. Então, é uma prática que, para Deus, aquilo é abominável. Ao invés de você pedir direção a Deus, pedir, vamos dizer, de você pedir respostas a Deus, de você confiar na palavra de Deus, você vai e fica acreditando em todo o espírito que se apresenta, né? Então, isso é abominação a Deus, é um pecado muito sério. É um pecado muito sério e que muitas pessoas, infelizmente, são enganadas por isso, né? Se as pessoas, elas têm a mania de achar que quando se morre, os mortos, eles ganham superpoderes, de se comunicar, de ir para qualquer lugar que quiserem. E aí, por conta disso, uma pessoa morre, acha que ela pode se comunicar com quem quiser nesse mundo. Mas, na verdade, as pessoas, não há nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma passagem da Bíblia, não há nenhum fundamento real que mostre que as pessoas ganham superpoderes quando morrem, né? E só quem tem superpoderes, na verdade, é Deus, é o nosso Senhor. Ele é onipotente, onipresente, Ele é todo-poderoso, é Deus quem responde às orações. Então, se nós estamos buscando alguma resposta, essa resposta quem vai nos dar não é supostamente pessoas que já morreram, parentes que já morreram, mas quem irá nos dar essa resposta, se for o caso, se for da vontade de Deus dar essa resposta, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que vai nos revelar. Mas existem muitas coisas que ainda estão ocultas, que nós só iremos realmente conhecer quando nós passarmos para o outro lado, né? Mas glória a Deus
palavra deixada pelo Senhor, porque ela nos esclarece muitas coisas, nos revela muitas coisas que nos deixam protegidos desses enganos. Tá certo, meus irmãos? Outra questão, outro tipo de espírito, né, que se apresenta, são os espíritos de luz, anjos, guias espirituais, deuses, né, e deusas também, espíritos da natureza. Vários tipos de espíritos se apresentam para as pessoas. E esses espíritos, eles, na maioria das vezes, eles dão orientações, né, do que as pessoas têm que fazer, dão orientações sobre atitudes, sobre coisas que elas devem oferecer a esses deuses. E por incrível que pareça, esses espíritos, esses deuses, esses, não sei nem como é que chama, mas eles às vezes operam até milagres, sinais sobrenaturais, curas, são capazes até de trazer dinheiro para as pessoas. E eu já ouvi muitos relatos de pessoas que serviram a determinados tipos de espíritos que realmente tiveram vamos dizer assim, uma certa correspondência, receberam algumas coisas desses espíritos, mas também deram muita coisa em troca, muita coisa, e sofreram muito nas mãos desses espíritos. Então, será que nós podemos confiar nesses tipos de espírito? Espíritos de luz, anjos de luz? A verdade é que o que é que explica isso? O que é que explica esses espíritos terem esse poder? Segundo a palavra de Deus, esses espíritos são anjos caídos, né? Porque a palavra de Deus diz que quando Satanás se rebelou contra Deus, né? Satanás, que era um anjo de luz, um anjo que foi criado como chefe da guarda do Senhor, ele se rebelou e levou com ele um terço dos anjos que havia no céu, né? Ele conseguiu persuadir, convencer um terço dos anjos. E esses anjos são os anjos que atuam na terra. São os anjos que fazem a obra do mal, a obra do maligno, né? Essa história está relatada no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 15, e também está lá no livro do profeta Ezequiel, versículo 28, de 12 a 15 também. Se quem quiser depois tiver curiosidade para dar uma lida, dar uma olhada, tem a queda de Lúcifer nessas passagens. E o texto bíblico ele diz, né? Lá em Apocalipse, por exemplo, capítulo 12, versículo 9, ele diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O livro de Apocalipse, ele traz revelações de Deus para os homens, das coisas que aconteceram e das coisas que ainda irão acontecer, que nós estamos esperando que se cumpra a palavra de Deus, né? E no texto mostra que os anjos, eles atuam nessa terra, ainda atuam, tem um certo poder, tem um poder limitado, mas eles fazem às vezes coisas sobrenaturais, né? Não com a intenção boa. Eles fazem isso com a intenção de enganar as pessoas, de colocar elas em engodos, de impedi-las de conhecer a verdade do Evangelho, de conhecer a Jesus Cristo. Então, a palavra nos mostra que nós temos que ficar longe desse tipo de manifestação, longe desse tipo de espírito, né? Porque, na verdade, são demônios. São demônios que eles atuam para atrapalhar a obra de salvação de Deus. Voltando ao texto,
ele fala que outra característica que essa questão se o Espírito vem de Deus, se não vem de Deus, é porque a palavra aqui diz que o Espírito dava muito lucro aos seus senhores, lá no versículo 16. E se ele dava muito lucro, eles se aproveitavam daquele lucro. E é completamente diferente do que Cristo ordenou que nós fizéssemos. Cristo, ele disse no Evangelho de Mateus: de graça recebeis, de graça dais. O que nós recebemos de graça, as bênçãos de Deus, a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, aquilo nós temos que passar de graça. Nós não podemos ficar obtendo lucro, lucrando, pensando em ganhar dinheiro com aquilo, né? E essa atitude de buscar o lucro, de estar buscando lucro, ela mostra a intenção do coração. Então, essa é uma forma, outra forma de discernir quando o Espírito vem ou não vem da parte de Deus, né? Se está claramente buscando lucro, buscando seu bel prazer ali, ele com certeza não vem da parte de Deus. O Senhor Jesus também falou que ninguém pode servir a dois senhores, né? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro. Então, se alguém está servindo, está se apresentando como um espírito bom, um espírito de Deus, mas está se revelando que só quer lucro, só quer lucrar, e ali com certeza ele não está servindo ao Deus verdadeiro, não. Ele está servindo ao Deus desse mundo, Deus desse século, que é Satanás. Fique longe dele. Outra característica que o texto nos mostra é o seguinte, porque quando aquele espírito de adivinhação, o que é que aconteceu logo em seguida, né? O espírito foi expulso, saiu da mulher e acabou com a fonte de lucro das pessoas daquela região. E isso gerou imediatamente uma perseguição contra eles. As pessoas ali daquela localidade começaram a levantar acusações falsas contra Paulo e Silas, chegaram a prendê-los, açoitá-los, e com isso o texto nos mostra que às vezes você está no caminho certo, está defendendo a verdade, seguindo a palavra de Deus, ali vai gerar consequências, vai gerar perseguições contra você. Mas essas perseguições, elas já são esperadas, porque o Senhor Jesus disse, né? Ele disse que não veio para trazer, ele disse, eu não vim para trazer paz, mas sim vim para trazer a espada. O que aqui significa isso? Que muitas pessoas vão crer no Evangelho, vão receber com alegria, mas outras pessoas, por estarem sendo confrontadas e por amarem mais as suas obras más do que a Deus, elas vão lhe perseguir, querer acabar com você, querer abafar a sua voz. E foi isso que aconteceu na passagem, né? Paulo e Silas foram presos, foram açoitados, foram acorrentados. Mas é importante perseverar, né? Porque Jesus Cristo disse, né? Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Glória ao nome de Jesus. Então nós temos que perseverar, nós temos que ficar firmes, mesmo diante dessas perseguições, porque é isso que vai
que vai declarar a nossa salvação no final das contas, né? Se nós perseverarmos até o fim. E eu separei aqui algumas últimas recomendações com base na palavra de Deus, para que nós possamos discernir a respeito dos espíritos, né? Lá em 1 João, capítulo 4, o apóstolo João, ele dá uma recomendação para os santos. Ele diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Como assim confessa que Jesus Cristo veio em carne? O apóstolo João, ele trouxe uma revelação muito importante para nós, porque, de fato, muitos espíritos, muitas pessoas, profetas, mestres, videntes, gurus, se apresentam no mundo de hoje dizendo que tem uma revelação de Deus, né? Dizendo que são bons, são de Deus, receberam uma revelação e tudo. Mas o que é que logo de cara você pode ver para distinguir se ali é de Deus ou não é de Deus? Ele tem que reconhecer que Jesus Cristo, o Deus, o Verbo, ele se fez carne, veio à Terra em homem, viveu uma vida santa, sem nenhum pecado, morreu, pagou pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então, se qualquer pessoa nega essa verdade, com certeza ele ali não tá, essa revelação, esse ensino não está vindo de Deus, não, mas está vindo do inimigo, tá sendo um engodo que o inimigo está lançando. E muitas pessoas, infelizmente, são enganadas por esse tipo de coisa. Às vezes se encontram com alguma doutrina que é uma doutrina bonita, uma doutrina que diz que só faz o bem, que só busca as coisas boas, só busca a harmonia e tudo. Mas uma doutrina que nega que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio em carne, morreu, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou e subiu para a glória, essa mensagem, ela com certeza não vem de Deus. Qual o outro filtro que nós podemos utilizar para saber se um espírito vem ou não vem de Deus, né? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre o dom de discernimento de espíritos, né? Nem todos têm esse dom, e esse dom não se manifesta de uma forma constante, às vezes. Mas aqueles que receberam a salvação de Jesus, aqueles que são nascidos de novo, que foram batizados com o Espírito Santo, eles costumam, de vez em quando, receber alguma manifestação do Espírito de Deus. E uma dessas manifestações é o dom do discernimento de espíritos, né? Que esse dom de discernimento do Espírito foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele discerniu espiritualmente que aquele espírito que se manifestava na mulher não era de Deus e expulsou no nome do Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu. E nós, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, nós também devemos buscar os dons espirituais, né? O apóstolo Paulo diz: buscai os melhores dons, né? Buscai aqueles dons que você se identifica, aqueles dons que serão úteis para a edificação, para o seu ministério, para ajudar outras pessoas, né? Então, buscai os melhores dons. Mas um filtro que independe da manifestação do Espírito Santo, que independe de uma manifestação assim, sobrenatural, uma manifestação específica, é a própria palavra de Deus. O principal filtro que nós cristãos temos é a palavra de Deus, né? Porque
Inclusive, o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso na carta aos Gálatas. Ele disse, né? Capítulo 1. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja amaldiçoado. Então, pode até aparecer o apóstolo Paulo na sua frente, pode aparecer um anjo, pode aparecer qualquer pessoa. Se pregar alguma coisa que seja diferente da palavra de Deus, aquilo ali não é Deus não, viu? Pode ter certeza. Pode ter certeza que Deus não contradiz a sua palavra. No versículo 25 e 26, no finalzinho, né? Nós já estamos finalizando aqui a mensagem. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Hugo, meu amigo e irmão Hugo, está acompanhando aí. Hugão, que Deus te abençoe, meu querido. É um prazer que você esteja acompanhando aí a mensagem, viu? Deus abençoe você e a sua família. Meus irmãos, voltando aqui ao texto. No versículo 25 e 26, o texto diz, né, que Paulo e Silas eles foram perseguidos, foram presos por conta de sustentar a verdade do Evangelho. Eles foram açoitados e eles estavam ali na prisão. Mas eles estavam ali na prisão, não estavam se lamentando, não estavam se maldizendo, não estavam maldizendo a Deus por ter permitido aquelas coisas. Mas o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam cantando e adorando a Deus, adorando a Jesus. Isso mostra uma atitude que os cristãos eles têm que buscar, né? Porque o Senhor Jesus ele nos disse, na vida tereis aflições, porque essa vida ela é feita de aflições. As aflições elas vêm exatamente para nos moldar, para nos fortalecer, para nos transformar até um dia que nós chegaremos à imagem do varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra diz, né, que nós devemos crescer de glória em glória até chegar à estatura de varão perfeito. Então, mesmo ali, presos, sendo açoitados, sem nenhuma expectativa, Paulo e Silas eles estavam cantando hinos, louvando a Deus. E a palavra diz que, de repente, veio um terremoto. E esse terremoto foi tão forte que quebrou as cadeias, que abriu as grades, quebrou as correntes, e eles foram soltos. Então, a palavra nos mostra, meus queridos, que não importa a aflição que você esteja passando, né? Se você está ali firme na palavra de Deus, se você está servindo a Deus, se você está sendo verdadeiro, sendo fiel, se você está buscando a verdade do Senhor Jesus, mas se você estiver firme, por mais que a aflição seja difícil que você está passando, Jesus vai lhe dar um livramento, meu irmão. Se eu não sei como é que você está hoje, com certeza muita gente tem passado por aflições nesse período tão difícil que o nosso país está passando, às vezes até perseguições, como muitas vezes nós que somos cristãos sofremos perseguições, sofremos às vezes pessoas que ficam nos achincalhando, pessoas que nos rejeitam, mas isso não quer dizer nada, meu amigo, porque nós servimos ao Deus que criou todas as coisas, nós servimos ao Senhor de todas as coisas, ao Deus do ouro, ao Deus da prata, ao Deus que pode tudo, pode inclusive mudar essa situação que você está passando. Então, a mensagem que eu deixo para vocês, finalmente, é que persevere, fique firme, medite na palavra de Deus, sirva ao Senhor, ajude as outras pessoas, seja uma pessoa segundo a imagem de Jesus, porque com isso, mesmo que você passe a aflição que for, mas o Senhor Jesus ele tem promessa para você, ele tem promessa de livramento, tem promessa de provisão, de cura, e todas essas coisas, ao seu tempo certo, elas serão totalmente restauradas. Eu separei aqui
uma passagem que é muito tocante, que Jesus deixou lá em Apocalipse, capítulo 21, que ele disse: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Essas palavras são verdadeiras, meu irmão. Eu creio do fundo do meu coração e eu sinto o Espírito de Deus testificar isso. E eu trago essa palavra para você, para que você também creia e para que você persevere. Porque no final, Deus fará novo todas as coisas. Ok? Eu agradeço a paciência, a atenção. Quero mandar uma boa noite para todos. E glória a Deus no nome de Jesus, tá certo? Vou chamar aqui o meu querido pastor Paulo para finalizar aqui a transmissão. Estamos juntos outra vez, eu acho é pouco, que alegria. Gente boa de Deus, eu estava ali também usufruindo da mensagem. De fato, é uma mensagem super interessante, pertinente e, sobretudo, é contemporânea, né? Porque hoje em dia, meu bom amigo Ramiro, as pessoas são engordadas muito facilmente. E elas são exatamente por não ter essa capacidade de análise, né? De observação, e por não ter o Espírito Santo. É o conhecimento, né? Conhecimento verdadeiro, né? Porque assim, o mundo ele apresenta muitos tipos de conhecimento, mas como é que você pode saber se um conhecimento é verdadeiro ou não, né? Isso, especialmente no campo religioso, né? No campo daquilo que se diz de Deus, né? De Deus, supostamente de Deus. Você sabe de uma coisa? Estava aqui me lembrando que na internet, e tem muita gente nos ouvindo, não só pela rádio, mas também aqui ao vivo, na internet existe, gente boa, existe um documento da Igreja Católica Apostólica Romana, de autoria do bispo Boaventura Kloppenburg, é o nome dele. Frei, é um frade, né? Boaventura Kloppenburg, fique à vontade. É um documento que responde a seguinte pergunta: por que o catolicismo romano condena o espiritismo? Por que o catolicismo romano condena o espiritismo? É um documento datado de 1957, quarta edição, que está válida, evidentemente. Além disso, há inúmeros documentos católicos, canônicos, e sobretudo a bula papal, que há centenas de anos já excomungava o espiritismo em suas várias formas. Porque tem, Ramiro, o chamado autoespiritismo, que é o espiritismo kardecista, aquele de mesa branca, que se juntam, dão as mãos, aquela coisa toda. E tem também o chamado baixo espiritismo, né? Enfim, é só você pesquisar, e você que é cristão católico, apostólico romano, e que tem uma certa simpatia, e que dá uma certa credibilidade a esses fenômenos, é bom você pesquisar direitinho, não é? E, meu pastor, eu lembrei agora que, assim, no próprio meio evangélico, no próprio meio entre os crentes, às vezes, assim, em grupos de oração, essas coisas, ou então em determinadas igrejas, às vezes uma pessoa se apresenta como profeta de Deus, né, trazendo uma mensagem, é um problema, né? E às vezes traz uma mensagem que é totalmente contrária à palavra, né? Eu lembro de um irmão que estava contando uma vez que ele estava numa oração e chegou uma pessoa lá, uma irmã, e disse assim, ó,
essa mulher que você está não é para você. Deus vai lhe dar outra mulher, entendeu? E aí ele já casado, entendeu? Esse cara que ele está falando aí sou eu. Também já apareceu você. O negócio é o seguinte. Meu irmão também. Pois é, esse é o problema, entende? Veja bem, vocês estão ouvindo dois homens, ele mais jovem do que eu, mas dois homens que somos cristãos evangélicos da linha pentecostal, ou seja, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, na evidência de línguas estranhas, tudo que diz a santa palavra de Deus. Todavia, há de se ter discernimento, né, Ramiro, para a gente perceber que, cara, é o seguinte, olha, qualquer profecia que venha contrariar, que venha acrescentar alguma coisa, ou que venha tirar, subtrair, não pode ser de Deus. Agora, é aquela velha história. Quem crê nos dons espirituais, na atualidade, quando alguém se levanta dizendo que é profeta ou profetiza de Deus e começa a falar e balbuciar algumas línguas estranhas, a pessoa já fica assim meio, né? Já com medo de querer. Às vezes, é tanta asneira, tanta bobagem sendo dita, sendo proferida e profetizada, a pessoa sabe que não é verdade, sabe que é só o coração da pessoa, mas ele tem medo ou ele tem vergonha, uma educação que ele tem e que o impede de se manifestar e dizer, olha, dá licença, vamos parar com isso aí, isso é uma brincadeira, não pode ser. Bom, eu já tive a desagradável ação de ter que mandar a pessoa se calar. Eu já fiz isso. É muito chato, mas olha, dá licença, já que você tirou essa ideia, isso não existe. Está completamente contra a Bíblia Sagrada. Então, para de bobagem, vai ler a Bíblia, tá certo? E depois venha. Então, esse movimento, chamado profetismo, eu profetizo, olha, eu decreto. Apareceu um monte de gente agora que é profeta, mas é impressionante essa coisa. E é uma coisa que é um mau testemunho, sabe, né? Porque aí quando se fala de crente, quando se fala de evangélico, as pessoas pensam logo nesses exageros aí, nesses absurdos, né? Então, nós temos aí exemplo na internet, temos mais 5 minutinhos, na internet, cantoras, que é outro problema, chamadas celebridades gospel, né? De repente se misturam, se metem com outras coisas e dão um péssimo testemunho. Outros que profetizam que o cara vai ser eleito, não é eleito coisa nenhuma. O outro profetiza que o cara não vai morrer, e o cara com uma semana morre. Então, é complicado. Olha, eu costumo dizer o seguinte, meu amigo, não abra sua boca para você dizer que está profetizando, a não ser que você, de fato, tenha o dom de profecia. Outra coisa importante, antes que eu me esqueça. Segundo a Bíblia Sagrada, e segundo a compreensão da maioria absoluta dos teólogos conservadores, ortodoxos, arminianos, não há profeta depois que o cânon do Novo Testamento foi fechado. Não há. Pastor, não há. Me provem que há, que eu vou mudar de ideia. O que há é o dom de profecia, que isso é outra história. Um dom de profecia. E tem mais, a profecia tem que ser audível em português, hein? Audível em português. Sabe? Falar em línguas, dizer que isso é mistério, é profecia, não é. Tem nada a ver. Isso é enrolação. Para ser de fato profecia, aquilo que foi supostamente dito em línguas tem que ser traduzido, interpretado. O que é outro dom, que é o dom de interpretação de línguas. Então, para quem está chegando agora e não conhece minimamente os dons espirituais, os dons, ele não está entendendo nada. Está lá no 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Quem tiver curiosidade. Pronto.
Mas já tive problema demais com gente assim. É complicado, viu, pastor Paulo? E por mais que assim, se fale isso, né, a gente sabe que tem muitas pessoas comprometidas com a verdade, com a sã doutrina, né, com a verdade de Deus, mas parece que o povo gosta, né? O povo gosta de espetacularizar as coisas, né? Olha, a gente passa anos e anos e anos ensinando a pessoa coisas, sabe? E depois percebe que ela não entendeu nada. Nada. Das duas, uma. Ou é uma incompetência nossa absoluta, absoluta incompetência, incapacidade, ou a pessoa realmente não teve um mínimozinho de senso para checar na Bíblia se aquilo que estava sendo ensinado estava na Bíblia, como fizeram com Paulo, lá em Bereia, né, cidade de Bereia. O velho Paulo diz, e os de Bereia eram mais nobres. E por que eram mais nobres? Porventura, eram monarcas? Eram da corte imperial romana? Não! Então por que eles eram mais nobres? Porque os caras ficavam verificando no Antigo Testamento, porque o Novo estava sendo ainda formado, se o que Paulo dizia tinha fundamento. Então não creia, né, Ramiro, em tudo que você ouvir por aí. Olha, meu servo, eis que te digo. Eis que te digo. É uma expressão típica. Ô meu servo, eis que te digo eu. Eis que tu vais agora casar e para. E a pessoa ficou vendo o seu carro e demetar. Olha, meta a mão no bolso e sacrifique. Sacrifique. Ora, vai te catar, infeliz. Jesus Cristo já sacrificou-se. Misericórdia. Para com isso, mentiroso do inferno. Mas tá bom, né? Tá. Não vou ficar nervoso. Não entender, não. Vou ficar nervoso. E é muito perigoso o nervoso. Gente, obrigado a vocês pela companhia, pela sintonia, que alegria. Obrigado de coração, viu? Muita gente boa. E eu fiquei feliz, um ano de assunto. Hoje aqui tive a visita do meu irmão Sérgio Sampaio, que deve estar nos ouvindo aí. E da sua filhinha, a minha sobrinha lindinha, a Luísa. É uma gracinha. 3 anos, rapaz. É uma gracinha. Eu sempre fico muito feliz, porque eu peguei assim, bebezinho ainda aqui, visitando. Fico muito feliz. Um abraço, você, Luísa. Um abraço, todo mundo aí conosco. E obrigado a você, Ramiro. Obrigado também. Você faz parte aqui da gangue. Glória a Deus. Eu acho é pouco. Então, até sexta-feira, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite. Fique por aí, não sabe não? Deixa eu apagar aqui. Ali. Vou apagar, a gente está realmente claro. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Obrigado.